E olha, foi controlado aquele incêndio que eu mostrei na semana passada, preocupante, um incêndio grande, as chamas avançavam em direção a três municípios, 3 cidades. Teve início na última quarta-feira, na zona rural, lá do município de Coroatá, a 260 quilômetros da capital. O fogo atingiu mais de 5.000 hectares. As chamas também alcançaram a vegetação dos municípios de Piritoró e Alto Alegre do Maranhão. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Coroatá, esse foi já o maior incêndio já ocorrido no município, né? As causas ainda continuam sendo investigadas. Não está descartada a possibilidade de que tenha sido um incêndio criminoso, viu? Sobre as queimadas agora, nessa época muito comum, nessa época do ano do estado, eu converso agora com o Capitão Lisboa. Capitão, bom dia. Bom dia, como é que vai o senhor? Bom dia. Obrigado por o senhor ter vindo aqui, né? Capitão Lisboa, que é do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Bom, antes de mais nada, lá foi controlado um incêndio que era preocupante, que avançava muito rápido, porque essa época tem muitos ventos, a estiagem, uma série de fatores climáticos que acabam contribuindo para um avanço, uma gravidade tão grande de um incêndio como esse. Bom dia a todos, bom dia Silvão, bom dia a todos que acompanham aí o Bandeira 2 pela TV Difusora. Bom, a gente vive o período de estiagem, período típico de estiagem aí do nosso estado, onde a gente tem os elementos aí, as altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar e os ventos fortes, que contribuem bastante para a propagação do fogo. Por isso a gente sempre pede muito à população que tenha muito cuidado, que redobre a atenção com o uso do fogo, porque qualquer descuido pode dar origem a um incêndio como esse. O senhor acha que talvez até por desconhecimento em regiões do interior do estado, o cidadão, por exemplo, que vai fazer uma queimada para fazer uma roça, enfim, ele não tem a noção exata do perigo que ele pode, do prejuízo grande que ele pode ocasionar ao meio ambiente, à natureza, enfim, colocar em risco até a vida das outras pessoas? Sim, com certeza. É típico, né, do nosso homem do campo promover esse tipo de queimada para fazer a limpeza do terreno, preparar aquela área para o plantio. Então, por isso, nós sempre orientamos a população, através de carros de som na região, para levar aquela informação exatamente para aquele produtor, para aquelas pessoas, para ter muito cuidado com essa queimada. A gente sempre orienta que a queimada deve ser queimada controlada e que as equipes, as autoridades, elas sejam, que levem o conhecimento para as autoridades, para que a gente possa tomar os cuidados devidos, porque esse tipo de incêndio é muito prejudicial tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Bom, lá, num caso como esse, onde esse fator climático acaba contribuindo muito, ventos fortes para o avanço do fogo, como é que foi feito lá, qual foram os mecanismos utilizados pelas equipes que trabalharam lá no local para combater esse incêndio lá em Coroatá? Devido a ser um incêndio grande, nós realizamos uma operação integrada, né? Primeiramente, foi empregado uma aeronave. Vendo as imagens. Isso, foi empregado uma aeronave para fazer exatamente a avaliação, né, de como que estava aquele incêndio, como é que estava a direção do vento, enfim, como que estavam os focos de incêndio. E logo em seguida, homens do Corpo de Bombeiros foram enviados para reforçar as equipes das cidades adjacentes. E tivemos também o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, homens do tiro de guerra, policiais militares, brigadistas, bombeiros civis. Então, enfim, uma equipe, uma operação integrada foi colocada em prática nessa operação exatamente para a gente dar resposta rápida, né? A gente precisa de uma resposta rápida em casos como esse. Agora, qual a orientação que o senhor deixa, por exemplo, às vezes até de forma acidental, o cara joga uma ponta de cigarro ali, ele não tem noção, não tem consciência. Qual a orientação que o senhor dá? O senhor já falou da questão do trabalhador rural, que às vezes involuntariamente pode provocar uma tragédia nesse sentido. E às vezes até um incêndio criminoso, como a suspeita, não é? Que há ainda uma investigação para saber a causa do incêndio, e é claro que essa possibilidade não está descartada. Qual é a orientação que o senhor deixa? Tem essa questão da nossa área, nosso interior, nessa área mais rural, onde a gente já destacou a problemática, mas a gente tem também aqui na região metropolitana de São Luís. Então, o que a gente orienta? Ponto de cigarro não deve ser jogado em qualquer lugar. E se for lançado, se for descartada, a gente tem que se certificar que realmente aquele fogo do cigarro, né, aquele cigarro foi realmente apagado. Então, esse cuidado com ponta de cigarro. Ter muito cuidado também com o lançamento de foguetes ou qualquer outro fogo de artifício, principalmente em áreas de vegetação. Não abandonar de forma nenhuma braseiros ou fogueiras em acampamentos, enfim, em qualquer lugar, sem que a gente certifique também que aquele fogo foi totalmente extinto.
E, acima de tudo, ter muito cuidado com as queimadas, essas queimadas para promover a limpeza de lixo, que a gente vê muito aqui, inclusive é causa de muitos incêndios em vegetações que nós atendemos aqui na região metropolitana. Então, fogo no lixo, que aí depois se expande. Tem um fogo no lixo e tem um fogo em vegetação, que a gente atende, né? Então, a gente faz essa triagem. Então, a gente observa muito, as pessoas colocam o fogo, promovem aquele fogo para eliminar aquele volume de lixo, para eliminar aquele volume de vegetação, e muitas vezes, devido às condições que nós frisamos aqui, aquele fogo foge de controle e acaba queimando, provocando esses prejuízos aí para a nossa saúde, para o meio ambiente. Bom, no mês passado, em agosto, e logo na primeira quinzena agora do mês de setembro, nós tivemos casos de afogamentos, né, aqui na região da Orla Marítima, né, em função da força das marés, né, o vento também é muito forte, o que significa dizer que tinha muita correnteza. Né? Esse era um período crítico e o Corpo de Bombeiros funcionou muito bem, inclusive em resgatar pessoas, né, no momento em que foi acionado em situações como essa na região da Orla, na região das praias. Infelizmente nós tivemos esses 2 óbitos há pouco tempo, Isso. Mas é importante destacar o bom trabalho que o Batalhão de Bombeiros Marítimos realiza na Orla. Né? Ano passado foram 33 pessoas retiradas em situação de afogamento. 33 salvamentos. Isso. Além das abordagens que nós realizamos, fizemos 3.911 abordagens somente no mês de julho, que é um período que nós desenvolvemos a Operação Férias, um período bastante importante para a gente levar informação sobre muita movimentação. Muita movimentação, sobretudo aquelas caravanas, aquelas excursões que nós notamos chegar, né? É bem comum a gente passar na litorânea, principalmente no mês de julho, observar aqueles ônibus. Então, às vezes, são pessoas que não têm o conhecimento da praia, como elas estão de passeio, elas ficam muito tempo expostas às correntes. Nossas marés são muito dinâmicas, nós temos uma das maiores amplitudes de marés do mundo. Enfim, nós temos características específicas e nós precisamos levar essa informação. Isso é feito pelo Batalhão de Bombeiros Marítimos, muito bem feito por sinal. Servir de prevenção é importantíssimo para que a gente evite, né, que mais pessoas sejam vítimas. Né? No Brasil aí, nós temos 6.500 casos por ano. Então, o afogamento ainda é algo recorrente, né? No mundo e em todo o Brasil, nós precisamos tomar esse cuidado exatamente com esse trabalho de prevenção. Quando se fala em prevenção, é claro que se fala muito na questão das crianças. Muita gente vai, e como o senhor frisou muito bem, essas excursões que vêm de outras cidades, principalmente do interior do estado, eles trazem muitas crianças. Qual é a orientação? Quando você vai para a praia, a gente observa que às vezes os adultos ficam por ali se divertindo nos bares e esquecem um pouco as crianças que estão ali, talvez ali para ir numa margem de segurança, mas que na verdade não se pode confiar. A praia é um local de lazer, é um local onde naturalmente as pessoas diminuem um pouquinho a percepção de risco, exatamente por estar ali naquele ambiente de lazer. Mas infelizmente é palco, às vezes, de tragédias. Então, em relação às crianças, a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela preconiza que a distância máxima entre o pai, o responsável e aquela criança, na água, ela deve ser de até um braço. Um braço. Olha só a distância, é mais ou menos ali 1 metro, exatamente isso na água. Exatamente para que dê tempo daquele adulto intervir, mesmo na presença ali na área coberta por guarda-vidas. É importante que essa distância seja respeitada, exatamente porque a gente tem a possibilidade de intervir em caso de algum acidente, alguma onda, algo do tipo. Então é importantíssimo. Então a gente ainda vê muito pais nos bares e as crianças brincando ali naquela zona molhada, a 50, a 60 metros de distância. Então a gente observa muito isso, é uma situação bastante perigosa e nós fazemos a abordagem, pegamos a criancinha, perguntamos onde que o pai e a mamãe está, leva com a mão, de mão dada e leva até, e geralmente, infelizmente, algumas vezes elas estão no bar, tomando alguma coisa e a gente faz aquela orientação. Então é importantíssimo que a supervisão dos pais, dos responsáveis, seja 100% no seu filho e de forma bem próxima, sobretudo quando estiver na água. Capitão Lisboa, quero lhe agradecer, leve o nosso abraço a todos os nossos bravos amigos do Corpo de Bombeiros, né? E muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado, um abraço a todos e tenham todos uma boa semana. Ótima semana, tá certo.